Vamos trabalhar agora com o seguinte tema, tá? Resolver problema envolvendo PA, progressão aritmética, ou PG, progressão geométrica, dada uma fórmula do termo geral. Primeira questão trata do seguinte: Luciano resolveu fazer economia guardando dinheiro num cofre, certo? Iniciou com R$30 e de mês em mês ele coloca R$5 no cofre. Então de cara a gente já sabe pelo menos duas informações a respeito dessa progressão, tá? Primeiro, a gente sabe que é uma progressão aritmética, porque vai ser somado, ela vai crescendo a partir de somas sucessivas, tá? Então, a progressão aritmética. O primeiro termo é o termo no qual ele inicia a economia dele, que é, no caso, R$30. Isso é o A1, né? É o termo inicial. E a razão dessa progressão aritmética é justamente a quantidade de dinheiro que ele economiza mês a mês, que no caso é R$5. Então a gente tem o A1 e a gente tem a razão, tá? Aí continuando com o enunciado, ele dá aí a fórmula do termo geral, né? Diz que AN é igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes R, onde R é a razão. E ele diz também que a N é a quantia poupada a partir de um certo período. A1 é a quantia inicial e N é o número de meses que ele vai utilizar para fazer essa economia, tá? R é a razão, como eu bem mencionei. Então ele pergunta, após 12 meses, quanto é que Luciano vai ter de economia? Então a gente pega aí cada um dos termos que eu mencionei, substitui nessa expressão que foi informada no problema, e a gente vai ter o A12. O que seria o A12? É justamente o valor, o termo após 12 meses. Fazendo essa substituição simples aí, com as informações que a gente tem, A1 é igual a 30, N é igual a 12, que é o número de meses, e R é igual a 5, que é a razão. Fazendo essa substituição, a gente fica com 30 mais, abre parênteses, 12 menos 1, vezes 5. Então a gente fica com 30 mais 11 vezes 5, 30 mais 55. Então o A1 vai ser o quê? 30 mais 55, que é 85. É a quantidade que ele vai conseguir economizar após 12 meses. Tranquilo? Vamos para a próxima questão agora. Segunda questão envolvendo progressões aritméticas ou progressões geométricas. Num programa de condicionamento físico, um atleta corre sempre 200 metros a mais do que correu no dia anterior. O termo que ocupa a posição N em uma progressão aritmética de razão R é dado pela fórmula AN é igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, multiplicado por R. Sabe-se que o primeiro dia ele correu 500 metros. Em 10 dias ele correrá quanto? Pessoal, o A1 é 500, tá? A razão é 200, porque ele está dizendo que a cada dia ele corre 200 metros a mais. Então ele quer saber no 10º dia quantos metros ele vai ter que correr. Para resolver essa questão, consiste em substituir os valores informados na expressão também informada no exercício. A gente vai ter A10 é igual a 500 mais 10 menos 1 vezes 200. A gente vai ter A10 é igual a 500 mais 9 vezes 200, que dá 1.800. 1.800 mais 500 dá 2.300. Então, no 10º dia de corrida, ele vai correr 2.300 metros. Terceira questão é envolvendo progressão aritmética ou progressão geométrica, tá? Num programa de condicionamento físico, um atleta nada sempre o dobro da distância completada no dia anterior. O termo que ocupa a posição N em uma progressão geométrica de razão Q é dado pela fórmula AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vê só, ele quer saber que ele diz que no primeiro dia o atleta ele nadou 50 metros, tá? Ele quer saber em quantos dias ele vai nadar, quanto ele vai nadar no 6º dia, tá? Após 6 dias de condicionamento do programa de condicionamento físico, ele vai nadar quanto após esses 6 dias?
Tá? Então a gente substitui cada um das informações mencionadas, né? Ele diz que ele nada o dobro do que nadou no dia anterior, então a gente já sabe que a razão é 2. Tá? Ele diz que no primeiro dia ele nadou 50 metros, a gente sabe que o termo inicial é 50, então substituindo isso aí a gente fica com A6 é igual a 50 vezes 2 elevado a 6 menos 1. A gente fica com 50 vezes 32, porque 2 elevado a 6 menos 1 é 2 elevado a quinta, 2 elevado a quinta é 32. Então a gente fica com 50 vezes 32, o que nos dá uma resposta de 1.600 metros. Ele vai ter que nadar no 6º dia do seu programa de condicionamento físico. Essa é a resposta, 1.600 metros.